As pegadas do diabo foram um fenômeno que ocorreu em fevereiro de 1855 ao redor do estuário de Erie, no leste e sul de Devon, Inglaterra. Após uma forte nevasca, trilhas de marcas semelhantes a cascos apareceram durante a noite na neve, cobrindo uma distância total de cerca de 40 a 100 milhas, 60 a 160 quilômetros. As pegadas foram assim chamadas porque algumas pessoas sugeriram que eram as pegadas de Satanás e fizeram comparações com um casco fendido. Muitas teorias foram feitas para explicar o incidente, e alguns aspectos de sua veracidade também foram questionados. Na noite de 8 a 9 de fevereiro de 1855 e uma ou duas noites depois, após uma forte nevasca, uma série de marcas semelhantes a cascos apareceram na neve. Essas pegadas, a maioria das quais media cerca de 4 polegadas, 10 centímetros, de comprimento, 3 polegadas, 7,6 centímetros, de largura, entre 8 e 16 polegadas, 20 e 41 centímetros, de distância e principalmente em um único arquivo, foram relatadas em mais de 30 locais em Devon e alguns em Dorset. Foi estimado que a distância total das pegadas chegava a entre 40 e 100 milhas, 60 e 160 quilômetros. Casas, rios, montes de feno e outros obstáculos foram percorridos diretamente. Pegadas apareceram no topo de telhados cobertos de neve e muros altos que ficavam no caminho das pegadas, bem como levando até e saindo de canoas de drenagem de até 4 polegadas, 10 centímetros, de diâmetro. A edição de 26 de maio de 1855 da Bell's Life em Sydney publicou em sua coluna Miscellaneous Extracts um Weekly Dispatch datado de 18 de fevereiro. Os supersticiosos chegam a acreditar que são as marcas do próprio Satanás, e essa grande excitação foi produzida entre todas as classes pode ser julgada pelo fato de que o assunto foi decantado do púlpito. Parece que na quinta-feira passada à noite, houve uma forte nevasca na vizinhança de Exeter e no sul de Devon. Na manhã seguinte, os habitantes das cidades acima ficaram surpresos ao descobrir as pegadas de algum animal estranho e misterioso dotado do poder da ubiquidade, pois as pegadas podiam ser vistas em todos os tipos de lugares inexplicáveis, no topo de casas e muros estreitos, em jardins e pátios, cercados por muros altos e cercas, bem como em campos abertos. As impressões do pé lembravam muito as de uma ferradura de burro, e mediam de 1,5 polegada a, em alguns casos, 2,5 polegadas de diâmetro. Aqui e ali parecia fendido, mas na generalidade dos passos a ferradura era contínua, e, pela neve no centro permanecer inteira, mostrando apenas a crista externa do pé, ela deve ter sido côncava. A área em que as pegadas apareceram se estendeu de Exmouth até Tapsham e através do estuário de Erie até Dowles e Teignmouth. R.H. Basque, em um artigo publicado em Notes and Queries em 1890, afirmou que pegadas também apareceram mais longe, tão ao sul quanto Totnes e Torquay, e que houve outros relatos de pegadas tão distantes quanto Weymouth, Dorset, e até Lincolnshire. Há pouca evidência direta do fenômeno. Os únicos documentos conhecidos foram encontrados após a publicação, em 1950, de um artigo no Transactions of the Devonshire Association solicitando mais informações sobre o evento. Isso resultou na descoberta de uma coleção de papéis pertencentes a Henry Thomas Lacombe, o vigário de CLYST Street George durante a década de 1850.
Esses papéis incluíam cartas endereçadas ao vigário por seus amigos, entre eles o reverendo G.M. Musgrove, o vigário de Wycombe Halley, o rascunho de uma carta para o The Illustrated London News marcada como não para publicação e vários vestígios aparentes das pegadas. Mike Dash reuniu o material de fontes primárias e secundárias disponíveis em um artigo intitulado The Devils of Marks, Source Material on the Great Devil Mystery of 1855, que foi publicado em Fortean Studies em 1994. Muitas explicações foram dadas para o incidente. Alguns investigadores são céticos de que as pegadas realmente se estendiam por mais de 100 milhas, argumentando que ninguém teria sido capaz de seguir seu curso inteiro em um único dia. Outra razão para o ceticismo, como John Nickel indica, é que as descrições das pegadas por testemunhas aquelas variavam de pessoa para pessoa. Em seu artigo Fortean Studies, Mike Dash concluiu que não havia uma fonte única para as marcas de cascos, algumas das pegadas eram provavelmente fraudes, algumas foram feitas por quadrúpedes comuns, como burros e pôneis, e algumas por camundongos selvagens, veja abaixo. Ele admitiu, no entanto, que elas não podem explicar todas as marcas relatadas e o mistério permanece. O autor Geoffrey Household sugeriu que um balão experimental lançado por engano do Devonport Dockyard havia deixado rastros misteriosos ao arrastar duas algemas na ponta de suas cordas de amarração. Sua fonte foi um homem local, Major Carter, cujo avô havia trabalhado em Devonport na época. Carter alegou que o incidente havia sido abafado porque o balão também destruiu vários conservatórios, estufas e janelas antes de finalmente descer à terra em Oniton. Embora isso possa explicar o formato das pegadas, os céticos questionam se o balão poderia ter viajado em um zigue-zague aleatório sem que suas cordas e algemas ficassem presas em uma árvore ou obstrução semelhante. Mike Dash sugeriu que pelo menos algumas das pegadas, incluindo algumas encontradas em telhados, poderiam ter sido feitas por roedores saltadores, como camundongos selvagens. A pegada deixada para trás depois que um camundongo salta se assemelha à de um animal de casco fendido, devido aos movimentos de seus membros quando ele salta. Dash afirmou que a teoria de que as pegadas de Devon foram feitas por roedores foi originalmente proposta em março de 1855, no The Illustrated London News. Na edição de 10 de março de 1855 do jornal, Thomas Fox, um cervejeiro e fabricante de tijolos de Balindon, enviou ilustrações de pegadas de roedores em diferentes profundidades de neve, bem como um diagrama de como os membros posteriores e anteriores dos roedores criam as pegadas em forma de casco. Em uma carta ao Illustrated London News em 1855, o Rev. G.M. Musgrave escreveu: no decorrer de alguns dias, circulou um relato de que 2 cangurus escaparam de um zoológico particular, do Sr. Fish, eu acredito, em Sidmouth. Parece, porém, que ninguém averiguou se os cangurus escaparam, nem como eles poderiam ter cruzado o estuário do Erie, e o próprio Musgrave disse que inventou a história para distrair as preocupações de seus paroquianos sobre uma visita do diabo. Achei uma oportunidade muito apropriada para mencionar o nome de canguru, em alusão ao relatório então atual. Eu certamente não depositei minha fé nessa versão do mistério, mas o estado da mente pública dos aldeões, temendo sair depois do pôr do sol, sob a convicção de que isso era obra do diabo, tornou muito desejável que uma reviravolta fosse dada a uma noção tão degradada e viciada, e eu estava grato que um canguru serviu para dispersar ideias tão depreciativas. Rev. G.M. Musgrove, carta ao The Illustrated London News, 3 de março de 1855.
Em uma carta ao editor do Illustrated London News publicada em 3 de março de 1855, Richard Owen declarou a teoria de que as pegadas eram de um texugo, argumentando que o animal era o único quadrúpede plantígrado que temos nesta ilha e que deixa uma pegada maior do que seria suposto pelo seu tamanho. O número de pegadas, ele sugeriu, era indicativo da atividade de vários animais porque é improvável que apenas um texugo estivesse acordado e com fome, e acrescentou que o animal era um caçador furtivo e muito ativo e resistente em busca de comida. Relatos de pegadas anômalas semelhantes, sem obstáculos, existem em outras partes do mundo, embora nenhuma seja dessa escala. Este exemplo foi relatado 15 anos antes no The Times. Entre as altas montanhas daquele distrito elevado onde Glenorchy, Glen Lyon e Glenorchy são contíguas, foram encontradas várias vezes, durante este e também o inverno anterior, na neve, as pegadas de um animal aparentemente desconhecido atualmente na Escócia. A pegada do pé em todos os aspectos é uma semelhança exata com a de um potro de tamanho considerável, com esta pequena diferença talvez, que a sola parece um pouco mais longa ou não tão redonda, mas, como ninguém teve a sorte até agora de ter obtido um vislumbre desta criatura, nada mais pode ser dito sobre sua forma ou dimensões, apenas foi observado, pela profundidade em que os pés afundaram na neve, que deve ser uma fera de tamanho considerável, foi observado também que sua caminhada não é como a da generalidade dos quadrúpedes, mas que é mais como o salto ou mancar de uma lebre quando não assustada ou perseguida. Não é apenas em uma localidade que suas pegadas foram encontradas, mas em uma extensão de pelo menos 12 milhas. The Times, 14 de março de 1840, p1. No Illustrated London News de 17 de março de 1855, um correspondente de Heidelberg escreveu, com a autoridade de um doutor em medicina polonês, que na Piaskowagora, colina de areia, uma pequena elevação na fronteira da Galícia, mas no Congresso da Polônia, tais marcas podem ser vistas na neve todos os anos, e às vezes na areia desta colina, e são atribuídas pelos habitantes a influências sobrenaturais. Em 2013, rastros foram relatados em Girvan, Escócia, possivelmente como parte de uma brincadeira de 1º de abril. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.